Bom, enquanto a segurança, o campo vive dias de muita insegurança. Qual é a saída para resolver tudo isso? Bem, várias medidas. Primeiro, devemos tipificar as ações do MST como terrorismo. Depois, a questão da posse de arma de fogo para os brasileiros como um todo. Hoje em dia, a bandidagem tem arma que bem entender. O homem do campo precisa ter a posse de arma de fogo para ele usá-lo em toda a sua propriedade. E mais ainda, não é apenas usar. Caso a use, ele tem a retaguarda jurídica, que ele não vai ser ouvido, processado e punido por aquilo. Invasão de propriedade, não interessa se é teu apartamento, tua casa, teu sítio, tua fazenda. Isso é uma questão considerada como sagrada. Invadir a propriedade, quem está lá dentro tem o poder de reagir. E eu não estou inventando nada. Tudo basicamente que eu faço nessa área, eu venho copiando a legislação de estados norte-americanos. Bom, e se o homem de bem atirar em um bandido que invadiu a propriedade, que garantia ele tem que ele não vai ter uma punição? Hoje em dia, você pode ver, a questão de anteontem, o caso Ana Hickman, o cunhado teve seu processo arquivado, ele estava indo para tribunal de júri, porque um marginal invadiu o quarto de hotel, deu 2 tiros na esposa dele, ele se atracou com o marginal e acabou disparando 3 tiros da arma do marginal na cabeça dele. E a legislação brasileira entende que isso seria um excesso de legítima defesa. Temos que mudar isso, acabar com a figura do excesso no Código Penal e dar o excludente de ilicitude não só para os policiais em operação, bem como na legítima defesa de fato, como a invasão de propriedade, o elemento responde, mas não tem punição. Continuamos então quanto o tema é segurança. O campo vive o aumento da criminalidade. Qual é a medida que o senhor pretende adotar para diminuir a insegurança no campo? Rever o Estatuto do Desarmamento é uma possibilidade? Há essa ilusão de ótica passada por candidatos que não têm a menor vivência, nunca administraram nem uma quitanda das pequenas. E eu não falo isso para depreciar ninguém, é porque o Brasil precisa prestar um pouco atenção nas coisas. Evidentemente que a tarefa de garantir a paz para as famílias, no campo, na cidade, é uma tarefa do Estado. Nenhuma sociedade se sustenta se alimentar a ilusão de que é o exercício individual. Por quê? Porque o crime ele tem um efeito surpresa. Se nós equiparmos, por exemplo, o trabalhador rural, o produtor rural com fuzil, com arma pesada, imediatamente o narcotráfico, o contrabando de armas vai mudar de destino. Ele vai sequestrar o filho do produtor rural, vai mandar cortar a orelha dele para conseguir esse fuzil de volta. Evidentemente que as coisas estão erradas, o Brasil teve 62.400 homicídios nos últimos 12 meses, só 8% disso são investigados, e isso exige uma nova plataforma de segurança pública para o Brasil, para o campo e para a cidade. Agora, deixa que eu diga, sem desmerecer, a grave insegurança que todas as nossas famílias estão sentindo. O fenômeno hoje é muito mais urbano do que rural. Quanto à outra questão do desrespeito ao direito da propriedade, não faz sentido. O único país do mundo onde temos terras agricultáveis absolutamente em volume não calculado, que seja um lugar onde ainda se perpetue um conflito do século XIX por terra. O que nós temos que garantir, de um lado, o que está escrito na Constituição, o direito à incolumidade da propriedade, ou seja, aquele cidadão que está ali trabalhando na sua terra tem direito à proteção do Estado e das autoridades e da lei. Não precisa exercitar pessoalmente isso, porque a não ser que seja em legítima defesa e a lei já dá coberto, mas o Brasil também precisa dar sequência a abrir acesso a quem quer e pode, tem condição de produzir a sua terra.